Bom, boa tarde. Vamos retomar, né? Então, nós vamos ver agora, darmos sequência ao nosso processo de contabilização. Um tema que nós vamos tratar agora é de faturamento antecipado ou a venda entrega futura. É um tema bem interessante que, por vezes, geram bastante questionamentos e dúvidas sobre tributação e sobre a método de contabilização. Basicamente, como é que funciona esse processo? Eu firmo um compromisso junto a um cliente, ele faz o quê? Eu faço uma nota de faturamento, simples faturamento, no qual eu vou efetuar a cobrança, porém, a entrega do produto ou do material, ele se dará somente em segundo momento, podendo ser dentro do próprio mês ou de meses subsequentes, sendo que não existe nenhuma legislação a princípio que trata do período de entrega deste material. Eu posso no máximo levar 100 dias, 80 dias, 90 dias. Não existe nenhuma determinação legal que me obrigue a fazer a emissão dessa nota de remessa de entrega propriamente dita. Então, nesse cenário que eu tenho uma geração de receita e tenho uma entrega posterior, onde pode ser dada a baixa ou a movimentação do estoque. Esse processo, então, eu preciso sempre avaliar a questão da Instrução Normativa da Receita Federal de 1753/2017, no qual, primeira coisa, se possui entendimento sobre a definição da receita bruta para cálculo do PIS e da COFINS. O que se caracteriza a receita bruta? A receita bruta, definida no artigo 12 dessa lei, define que continuará a ser reconhecida e mensurada conforme determinada pela legislação tributária e registrada na escrituração comercial da pessoa jurídica, conforme previsto na lei tal, certo? Conforme previsto no item 11A da CPC 47. O que acontece aqui? Bem importante. Nessa CPC 47, ela trata, deixa eu mudar só de cor aqui. Ela trata que essa receita bruta da nota de simples faturamento, ela não deva ser reconhecida como uma receita para a empresa. Por quê? Justamente não há a entrega do produto, a movimentação. Tem um risco no meu óculos. Sério que riscou? Sério. Tá. Porque eu não tive a devida movimentação de estoque. Eu posso até não ter nem o estoque do material dentro da minha empresa. Vejamos, então eu tenho um reconhecimento de receita, onde eu vou tributar IR, PIS, COFINS e contribuição social, e eu não teria o movimento do estoque. Essa CPC, que é um pronunciamento contábil, ele trata então que o valor da receita bruta do faturamento antecipado, ele não deve ser reconhecida como receita. Porém, todavia, entretanto, conforme nós estamos vendo aqui, perante o fisco, ela deve ser reconhecida determinada pela legislação tributária e na escrituração comercial, conforme a CPC. O que é a escrituração comercial? O DRE interno. Mas a apuração de resultado, o ELALUR, por exemplo, ele deve ser escriturado sempre pela legislação tributária. Né? Eu tenho muitas situações, eu vou dar um exemplo da própria aquela empresa que eu abri o DRE para mostrar para vocês, a ACR Engenharia. Eles são fabricantes de dois produtos especificamente. São elevadores, tanto de áreas comerciais
como residenciais, ou seja, prédios, né? E produzem silos de armazenagem de grãos. Principalmente os silos, o que ocorre? O faturamento do silo, aqueles grandes que tu vê na beira da estrada aí, para armazenar grãos, eles são faturados aí 5, 6 meses antes da entrega. Por vezes a empresa a ASR, por exemplo, não tem nenhum material ainda em estoque. Então, da forma de tributação da Receita Federal, e eles são tributados por imposto de renda lucro real, se durante o ano, por exemplo, agora em agosto, setembro, eu tiver um alto faturamento de um silo e não tiver o reconhecimento da despesa, eu vou ter que pagar um IR contribuição social gigante, tá? Porque é conforme a emissão da nota, a questão da mensuração da legislação tributária. Porém, gerencialmente, nós podemos tratar de forma diferente. A pessoa jurídica, então, tributada pelo lucro real, que adotar o procedimento contábil, que seria esse procedimento contábil de registrar a contabilidade pela questão comercial, a cada, a cada período de apuração, a diferença entre a receita que teria sido reconhecida e mensurada conforme a legislação tributária e os critérios anteriores reconhecidos na CPC. O que ele está dizendo aqui? Beleza, na CPC, pela CPC eu vou considerar receita somente proporcional à minha entrega. Porém, para apuração de IR e contribuição social, lá no ELALUR, eu vou ter que fazer esses devidos ajustes. Eu vou ter que corrigir a minha receita bruta para se adequar às questões tributárias, à legislação tributária. Vocês hoje possuem empresas que têm essa questão de faturamento antecipado? Eu tenho uma solução de consulta aqui, recente, 2023. Esclareceu sobre o momento do reconhecimento das receitas nas operações de venda de entrega futura. Ó, na venda para entrega futura é celebrado um contrato de compra e venda de mercadorias que já existem em estoque, embora elas sejam com a disposição do comprador. Os contratantes então deliberam a entrega apenas na data futura. Já o faturamento antecipado é celebrado no contrato de compra e venda e ainda não existe em estoque. Elas precisam ser adquiridas e até mesmo produzidas. O que acontece? Com isso, o Fisco Federal, ao emitir a nota de venda, considera-se então a base dos impostos federais: PIS, COFINS, IPI, IR, contribuição social. Então, a própria nota de emissão, nós vamos ver a integração contábil disto, já celebra essa tributação dessa carga tributária federal. Tá? Se houver IR, já vai IR. Por que eu falo IPI, já vai ter IPI? Por que eu falo IR, contribuição social? Porque nós temos duas vertentes. Eu tenho o Simples Nacional e o lucro presumido e arbitrado, no qual o IR e a contribuição social é sobre o faturamento. Então, no momento que eu emitir a nota, ele já é celebrado o faturamento. No lucro real, claro, eu tenho que primeiro encontrar o lucro. Por isso que diga-se que nas empresas de lucro real também é celebrado o IR e a contribuição social. Já para fisco estadual, o ICMS ele é sobre o trânsito, ou seja, na entrega. Veja que aqui ele já vai me dar uma distorção gigante no meu resultado de DRE. Por quê? Eu vou ter a venda, vou pagar o PIS, a COFINS, o IR, IPI e a contribuição social, porém não vai ter ICMS. O que ocorre com uma empresa que possui tal operação? O resultado, o DRE, ele fica um Frankenstein, né? Porque eu vou ter oscilações de
de integrações e de fechamentos. Um mês eu vou ter uma receita com imposto federal, no outro mês eu não tenho receita e tenho ICMS sobre venda. Tá, mas eu não tenho a venda. Então, aquela questão de análise vertical e horizontal de um DRE, onde nós apuramos, por exemplo, percentual de impostos sobre venda, fica totalmente distorcido para análise. De encontro a isso, o que normalmente as empresas fazem? Questão contábil. A receita eu reconheço somente quando houver a entrega do produto. Porém, isso aqui é uma opção, não é regra. Aqui eu vou me adequar à CPC, a CPC 47, onde ele indica que o reconhecimento da receita deverá ser feito mediante a entrega do produto. Tanto que nós vamos ver na sequência também a questão do reconhecimento de receita de venda de contrato, que é uma exportação, por exemplo, que também tem essa questão tributária, principalmente para as empresas que têm participação no mercado externo, ou seja, elas têm um sócio ou controlado ou controladora de fora do país. Então, essa questão tem que ficar bem clara, que Fisco Federal, emissão da nota de simples faturamento, imposto federal, estadual, pela entrega. E a questão contábil, trata-se também o reconhecimento somente na entrega, porém, esse aqui é opção. Esses dois aqui são regras. Tá? Esses dois aqui são regra. Esse aqui é uma opção. Eu posso manter a escrituração do jeito que está ou mudar ela. Se me perguntarem qual que é a minha sugestão, minha indicação de integração contábil, se nós conseguirmos mensurarmos todas as movimentações de estoque, imposto e for fácil de contabilizar, utilizar essa questão de mensuração de receita somente na entrega. Porém, eu tenho que saber que na hora que for fazer a apuração do IR e da contribuição social, lá o ELALUR e o ELAX, eu vou ter que ter efetivamente fazer todas essas manutenções, esses ajustes. Eu tenho que avaliar de novo a mesma situação que foi comentada pela manhã, custo-benefício e o que nós vamos ter de retorno de informação, criando todo esse trâmite de movimentação, de integração. Poxa, uma das nossas colegas não apareceu ainda. Quem que não veio ainda? Paloma, Elisandra, Débora, Isadora. A Jéssica não apareceu ainda? Bom, paciência, vamos seguir, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa no grupo, se ela colocou alguma coisa. Ah, agora que eu vi. Deixa eu encaminhar. Só um minutinho que eu vou encaminhar o link para a Jéssica que ela pediu aqui. Se ela vai conseguir. Só que eu olhei, Jéssica, o WhatsApp agora. Vamos ver se ela vai conseguir conectar. Só um minutinho, tá, pessoal? Estava falando com a Jéssica aqui. Vou fazer um testezinho aqui. Olha. O teste aqui funcionou. Fiz o teste no meu celular. Fiz o teste pelo celular e funcionou.
Vamos ver se ela consegue. Só mais um minutinho, tá, pessoal? Peço a paciência de vocês. Não sei se ela está com algum problema. Não está. Bom, ela não me respondeu. Vamos ver na sequência. Vamos dar sequência aqui então. Tá? Então, vamos ver se ela responde. Nada, ela leu minha mensagem. Vamos ver se ela está digitando só um minutinho. Peço a paciência de vocês. Ok, ela está tentando acessar. Ok. Vocês conseguiram acessar fácil, né? Porque eu também aqui fiz alguns testes pelo celular e funcionou bem tranquilo. Esse acesso até essa ferramenta, esse Jitsi, é uma ferramenta gratuita, né? Porque nós temos o Meet do Google, e ele tem uma limitação de apenas 1 hora de uso free, senão tu tem que pegar a versão paga. Então tem essa opção que é exatamente igual, é o mesmo layout, né? Ele só tem algumas ferramentas, um pouco de menos de ferramentas e controles que o Meeting, mas ele funciona da mesma forma. Vamos ver se ela consegue acessar. Opa! Seja bem-vinda, Jéssica. Que bom que conseguiu acessar. Vamos dar sequência. Nós estávamos falando então, Jéssica, sobre a questão do faturamento antecipado, que é, vou só dar uma breve repassada aqui para ela se situar, no qual, dentro de um faturamento antecipado para a questão de Receita Federal, tá? Opa, perdão. Da Receita Federal, o recolhimento, o reconhecimento do PIS, COFINS, IR, Contribuição Social e IPI, faz o quê? Na emissão da nota de venda de simples faturamento. Nós já vamos ver a contabilização. Para a questão estadual, o ICMS, ele se dá pelo trânsito, ou seja, pela entrega. E na questão contábil, nós estávamos vendo na CPC 47, a CPC 47 nos orienta a fazer o quê? O reconhecimento da receita com base somente na entrega. Porém, a Receita Federal, ele obriga o reconhecimento pela emissão da nota. Então, se nós optarmos por essa movimentação contábil, reconhecendo a receita nas entregas, ao emitir o ELALUR, por exemplo, nós vamos ter que fazer todos os devidos ajustes e exclusões para fechar as contabilizações, para fechar a base de cálculo igual da Receita Federal. Aqui nós temos uma situação, então, nesse sentido, temos o seguinte exemplo. A empresa emite uma venda com entrega futura a 6922, ou seja, para fora do estado, quantidade 1.000 unidades, um valor unitário de R$ 110, somando um total de R$ 110.000. Não tenho ICMS nessa operação, porque eu não estou transitando a mercadoria. Eu tenho um valor de PIS, um valor de COFINS e um valor de IPI.
Essa questão da venda e entrega futura, nós temos alguns problemas nas questões de financiamento. É uma dor de cabeça contínua para algumas empresas que são fabricantes de implementos rodoviários e da linha de produção rural, de produtos, equipamentos rurais, como trator, colheitadeira e outros, tá? Porque normalmente quando tu adquire, vai comprar uma colheitadeira custa mais do que uma Ferrari. Uma colheitadeira aí tu compra por 5, 10, 15 milhões de reais uma colheitadeira. Muitas vezes o produtor rural não tem esse valor em mãos, ele vai o quê? Ir para um banco. E esse banco, para ter os benefícios de financiamento, ele precisa da nota fiscal. Porém, o banco, por muitas vezes, ele não aceita essa venda de entrega futura. Com isso, ocorre muita discussão sobre emitir nota sem baixar estoque, fazer os rolos, porque é muito comum o financiamento não aceitar essa operação. Seja que é uma operação legal, prevista em lei, mas eles não aceitam. Por que eles não aceitam? Conforme eu conversei com vocês antes, não existe nenhum prazo legal para a entrega desse produto. Eu posso faturar agora no mês 8 e entregar só em 2026. Não existe problema algum, até porque na Receita Federal eu já paguei o imposto, certo? E no ICMS eu não transitei com mercadoria, então não tem nenhum problema fiscal. Por isso que os bancos eles são resistentes a aceitar uma nota fiscal de venda de simples faturamento para entrega futura, justamente porque não tem uma segurança tributária e fiscal que essa venda vai ser realizada. Eu posso muito bem emitir a nota, pegar o financiamento e 2 dias depois ir lá e cancelar esse contrato e não vai ter ônus para ninguém e a empresa já adquiriu o devido financiamento. De encontro a isso, nós temos então a nossa contabilização. O que ocorre? Nessa situação, nós vamos ter para a questão contabilizando de acordo com a Receita Federal, ativo, eu vou debitar o meu cliente e vou creditar venda para entrega futura no resultado. Hashtag fica a dica. Não misturem a mesma conta contábil de venda normal com venda para entrega futura. Porque, justamente, de novo, para o diretor, o dono, o CEO, o gerente, visualizar isso numa DRE, em um balancete de verificação, que eu tive uma venda, porém eu sei que não tenho a devida cobrança do ICMS nessa operação. Então nós temos que ter esse cuidado. Quanto aos impostos PIS e COFINS sobre venda e IPI, contabiliza-se normalmente. Eu tenho uma situação de uma empresa que tem bastantes processos além da SR, que é uma empresa lá de Erechim. Eles optaram por ter contas contábeis totalmente distintas, inclusive dos impostos. Eles utilizam o regime de contabilização de acordo com a Receita Federal, porém eu tenho uma conta de venda, uma conta de PIS, COFINS, IPI e ICMS sobre essa operação. Para quê? Para que eu possa vir acompanhar depois o DRE e montar um gerencial diferenciado e ir acompanhando quanto que eu faturei, quanto que eu entreguei e assim por diante. Então, eu tive faturamento e ainda, se eu considerar que durante o mês eu emiti 50% apenas do total dos produtos como remessa, ou seja, eu realizei 50% dessa venda, no qual eu emito uma nota de 618, com as seguintes informações: quantidade 500, valor unitário 110, 55 mil reais e opa, ICMS. A partir daqui, eu vou ter o reconhecimento devido
do ICMS. PIS e COFINS não tem, porque na nota original de venda ele já foi devidamente tributado, então não tem por que eu destacar duas vezes esse imposto. Então, nós vamos fazer a contabilização perante o fisco apenas do ICMS. Ó, ICMS sobre vendas e ICMS a recolher. Veja que eu não tive contabilização novamente da receita, ok? Ao final do mês ainda não houve mais emissão de nota de simples faturamento. Então, para atender às questões dos pronunciamentos contábeis, deve-se o quê? Ajustar os valores para a demonstração do resultado proporcional que não for devidamente entregue. Lembrando que este método é uma opção, ele não é taxativo obrigatório, até porque os pronunciamentos, eu vejo muitos contadores que gostam de seguir muito à risca os pronunciamentos. Não estou dizendo que está errado, longe disso, por favor. Né? Os pronunciamentos existem para nos orientar, para dar as devidas diretrizes e padronizar os registros e demonstrações contábeis. Porém, alguns daqueles pronunciamentos, eles estão muito direcionados à apresentação de demonstrações para empresas de capital aberto, visualizando muito a contabilidade internacional e grandes companhias. Vamos dar um exemplo. Eu sou uma empresa pequena onde os dois sócios são irmãos ou um casal que são marido e mulher, ou dois irmãos, ou são parentes, ou são dois amigos, e é uma empresa que fatura, sei lá, 50, 60 milhões por ano. Por que cargas d'água eu vou fazer todo um trâmite, e é lucro presumido ainda, eu vou fazer todo um esforço contábil de adequações para atender às normas das CPCs, se quando eu apresentar isso para os gestores, eles vão olhar e falar, e daí? O que eu ganho com isso? Então, muito dos pronunciamentos, eles visam o quê? Normatizar e adequar contabilidades, de novo, de grandes companhias, por exemplo, capital aberto, SA, e de empresas que utilizam capital externo, que possuem ou um investidor ou sócio acionista fora do país, ou essa própria empresa faz investimentos fora do país, então, para padronizar essa contabilidade internacional. Então, nós temos que sempre ter essa questão de bom senso e relevância quanto a essas integrações. Para atender essas normas, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer daí, um lançamento de débito na venda para entrega futura. Eu vou estornar a receita, jogar isso para uma conta de passivo de venda futura a realizar. Consequentemente, eu tenho que estornar PIS, IPI e IR, contribuição social, quando lucro presumido. Porque se for lucro real, daí é sobre o resultado. Tá? E normalmente eu oriento assim, cria uma única conta, não precisa criar uma conta PIS, uma conta de COFINS, uma de IPI, uma de IR, contribuição social, a realizar. Não, cria-se uma única conta contábil, impostos sobre vendas futuras a realizar. Então, eu vou tirar isso do resultado no dia 31/8 e relançar novamente em 1/9. É só um 50-50, um ajuste contábil, tá? Para que eu possa daí ter um acompanhamento dessa realização desses resultados, ok? Venda futura. Alguma dúvida que vocês queiram questionar, algum esclarecimento, alguma situação que ocorre nas empresas ou nos clientes que vocês atendam, que vocês queiram compartilhar? Ah, Roberto, eu não concordo contigo, a empresa tal faz de tal forma.
Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade. É importante, caso vocês quiserem ser mais participativas e colocar situações de caso de vocês, fiquem bem à vontade. Vocês possuem essa operação nos clientes de vocês, vocês procedem dessa forma, vocês fazem de outra forma que não foi contemplado nesse material, nessa ideia de curso. Tá? A Paloma colocou que eles têm e fazem dessa forma. Vocês fazem proporcional ao valor da entrega ou vocês reconhecem toda a receita com base na emissão da nota de 59, da 922? Perfeito. Só que quando vocês vão fazer, então, o fechamento do Elalu, tem que fazer aqueles ajustes, né? Para fechar com o valor fiscal tributário, certo? Porque o fisco daí, a questão da Receita Federal, ele tem um entendimento um pouco diferente e por vezes tu vai ter que fazer daí aquelas devidas correções lá no Elalur. Muito bom. Outra situação que eu quero trazer para vocês é o reconhecimento das receitas destinado principalmente a contratos na parte de exportação. O Conselho Internacional das Normas de Contabilidade, o Conselho de Normas de Contabilidades Financeiras, criaram a IFRS 15, que trata de uma norma internacional que entrou em vigor em janeiro de 2018, que trata de receitas com contratos de clientes, que também está dentro da CPC 47, está lá dentro, tá? O que ele basicamente trata? Ele trata que toda a venda de equipamentos eletrônicos, por exemplo, eu vou trazer um exemplo real, aqui de Caxias para elucidar essa questão, né? Essa empresa ela é fabricante de equipamentos eletrônicos, esses letreiros de ônibus, e eles fazem também a parte eletrônica para trens de cargas e trens de transporte de passageiros. E eles possuem um contrato de entrega de produtos para o exterior, para o Canadá propriamente, especificamente dizendo. O que acontece? De acordo com a CPC 47, em um processo de exportação, que é um contrato, né? Queira ou não queira, uma venda é um contrato, enquanto esse produto estiver transitando, seja meio terrestre, aéreo ou naval, né? Ou via navio, que é pela parte de naval, enquanto esse produto não for reconhecido e recebido pelo cliente, eu não posso considerar como receita, mesmo que eu já baixei estoque. Então, nesse processo, o que essa empresa faz? Claro que essa empresa de Caxias, ela possui também, porque ela atende as normas internacionais. Um dos sócios é espanhol, é uma empresa da Espanha, então eles querem visualizar isso de acordo com as normas internacionais. No final do apuração do resultado do mês, ele avalia. Eu emiti uma nota de R$ 1 milhão de venda de equipamentos eletrônicos para o Canadá e baixei no estoque R$ 500 mil. Essa mercadoria ainda está em trânsito. Eu faço estorno da receita, faço estorno do CPV também. E como é uma exportação, ele não tem ICMS, PIS e ACOFINS. Então eu faço o estorno para a questão contábil, não reconheço isso como uma receita.
Porém, se isso for em 31 de dezembro, de novo, para a questão de Receita Federal, apuração de resultado, eu tenho que jogar de novo para o resultado lá no Elalur e no Elax, porque ele faz composição da base de cálculo para o IR e da contribuição social quando o lucro real ou presumido for. Então tem esse cenário que quando é exportação, não me lembro se eu coloquei uma telinha, não. Quando é exportação, eu tenho que fazer esse atendimento também. Claro que veja uma questão bem importante que eu gosto de trazer dessa questão da CPC. Se nós seguirmos à risca toda a operação da CPC, eu comentei com um auditor sobre isso, e esse auditor bate muito sobre essa regra da CPC. E até um pouco xaropão, vamos pensar assim. Eu falei, meu amigo, se eu usar tudo isso, então tu concorda que toda venda que eu faço dentro do estado, dentro do Brasil, vendo do Rio Grande do Sul, por exemplo, para o Ceará, e o cliente ainda não deu ciência, eu não posso reconhecer a receita? Ele falou, sim, não posso, porque a responsabilidade do material ainda é minha. Essa foi a justificativa, que é a mesma justificativa que a CPC 47 atribui, que como a mercadoria ainda está em trânsito e o meu cliente não deu a ciência do recebimento, não deu o ok, essa mercadoria ainda é sob minha responsabilidade. Estando sob minha responsabilidade, eu não posso reconhecer como receita, né? Confesso que eu não sei se a contabilidade, por exemplo, da Europa e dos Estados Unidos seja devidamente dessa forma. O intuito dessa CPC é atender às normas internacionais. Eu tenho alguns clientes que possuem, como essa empresa, parcerias e são controladas de empresas de fora, mas lhe confesso a vocês que eu não cheguei a perguntar, poxa, mas a contabilidade da Espanha, ela trata dessa forma somente na ciência, mas como é que funciona a carga tributária? Saibamos que, por exemplo, na uma situação que eu sei que é na Espanha, muito tempo atrás, um dos meus clientes, eles eram filiais de uma empresa espanhola. Eu tinha ciência que a tributação na Espanha, por exemplo, ela se dava no recebimento e não na emissão da nota. Daí já é uma grande mudança. E é um imposto único. Tanto que a questão, essas notas fiscais mesmo lá, era bem diferente. Na época pode ter mudado. Isso já faz uns 13, 14 anos atrás. O documento fiscal não era o X da questão. Ele podia fazer qualquer formulário, não tinha toda essa regra de controle de série, XML, aprovação. Era uma coisa muito mais simples, mais artesanal e funcionava. Mas nós estamos no Brasil e aqui nós temos criatividade para incrível para sonegação. Ok? Podemos seguir? Alguma dúvida pontual? Um tópico aqui bem rapidinho, que é seguros, que é uma situação bem comum, rotineira, como a forma nós comentamos logo no início do curso pela manhã, que como a competência dele é 12 meses, seja de veículos, prédios, casas, né? E se eu contratar esse seguro dentro do mês de maio, por exemplo, parte desse valor ele fica dentro do mês do ano corrente e parte do valor ele se torna lá no mês, no período seguinte. Então eu tenho que ter esse cuidado. Por exemplo, aqui uma contratação de seguro de R$ 1.000,89, eu vou compensar todo o PIS e COFINS quando tiver crédito, estou dando um exemplo de crédito, certo? E o valor é 1.200. Eu vou fazer um dozeavo de 90 com 75 todo mês. Porém, é dentro do período vigente. Então, parte desse seguro ele pode ser apropriado somente no ano calendário seguinte. Como ele está dentro de 12 meses, ele vai ficar lá no ativo circulante. Não tem perigo, nesse caso, de eu ter uma parte do valor como circulante
e outra parte como não circulante, não tem nenhum problema nesse sentido. Um ponto que eu gosto de trazer para cá são os ajustes de estoques, que tem aquela dúvida, né? Posso ajustar estoque? Quando entrou o bloco K, a febre do bloco K lá em 2017, 2018, 2019, que era uma loucura, as empresas adequando seus processos e mexendo no cálculo da MRP, e mexendo em estrutura, mexendo em controle, estava uma doideira. Ficou muito mais escancarada essa questão de, poxa, eu posso ou não posso ajustar estoque. Então, a situação que eu coloco para vocês. Primeiro ponto, o fisco não proíbe efetuar ajuste de estoque. Eu não sei cargas d'água de onde grande maioria das pessoas da parte contábil, fiscal e empresários da área de controladoria, eles têm um medo gigantesco do ajuste, dizendo que não pode. Quem disse que não pode? Onde está escrito na lei, na legislação, que não pode fazer ajuste? Tu pode fazer o ajuste que tu quiser, tanto que a empresa pode fazer o que bem entender com qualquer material que é de sua posse. Exemplo, uma empresa que produz farinha de trigo, tá com um silo cheio de grãos. Se ela quiser pegar e tacar fogo nos grãos, pode. Se ela quiser, os grãos não estão bons, eu vou usar tudo para dar para os cavalos. Dá. Eu quero fazer uma doação, doa. Eu quero vender e entregar isso como doação para os sócios, pode. Pode jogar fora, pode. Pode entregar para os funcionários, também pode. Eu posso pegar esses grãos e trocar por um carro, pode. Todos esses procedimentos, eles são válidos. Nenhum deles o fisco proíbe. A única coisa que, se for feito um ajuste de estoque, dependendo a situação, eu tenho que o quê? Estornar o crédito tributário da aquisição ou então do material que está sendo composto do produto fabricado. Eu brinco com meus clientes, porque quer jogar fora o material, joga. Só que devolve o crédito. Porque como é que o fisco ganha dinheiro? Você compra uma matéria-prima de R$ 100 e se acredita 17% de ICMS, R$ 17. A expectativa do fisco é que com esse material de 100, tu passa a vendê-lo a 200. Então, 200 a 17% daria R$ 34 de imposto, menos os 17, o fisco ganha os 17. Agora, tu comprou o material, se creditou e não vendeu, usou para comprou uma chapa de MDF, madeira, e precisou usar essa madeira para fazer uma mesa de escritório interna, sei lá, mesa de ping-pong para os funcionários. Beleza? Baixa de estoque e estorna o crédito tributário. Estorna o ICMS, o PIS, a COFINS e o IPI que tu creditou na entrada. Simples assim. Simples. O problema é que as empresas, quando fazem esses ajustes, eles não querem devolver o crédito tributário. Eles querem dar um chá de sumiço no material e não querem fazer nada com o crédito. Daí não tem como, né, gente? Então, daí não tem como. E dentro do regulamento de imposto de renda, no artigo 303, ele fala: o custo será integrado pelo valor de quebras e perdas razoáveis de acordo com a natureza, bem atividades ocorridas na fabricação, no transporte, no manuseio. O que ele está dizendo aqui? Quebras razoáveis. Aqui entrou a nossa grande subjetividade. Então, essas quebras, esses ajustes de estoques razoáveis, ele integra o custo. Não é ajuste. Eu não preciso fazer estorno de crédito tributário. Tanto que o bloco K, lá na ficha técnica, né, onde eu for fazer a ficha técnica, que é o K210, se não me falei a memória, agora me deu branco.
Se não me falar em memória, é o K210, onde eu tenho a ficha técnica, lá eu tenho um indicador que é percentual de perda. Para quê? Justamente eu poder consumir, ajustar movimentação dentro da ordem de produção. Só que quando eu falo de quebras ou perdas razoáveis, entra na subjetividade, conforme eu comentei a vocês. Eu vou dar o um exemplo ontem. Eu estava em um cliente aqui perto até, eles são fabricantes de artefatos de cimento. Eu tenho um cliente aqui e outra em Teotônia, a Sertel. A Sertel é cliente meu. E eles então são produção de artefatos de cimento. O que acontece? Uma das matérias-primas que utiliza para fazer os paver, aquelas grandes tubulações para esgoto, caixas de gordura, é a areia. A areia é adquirida junto aos fornecedores por metro quadrado. Esse metro quadrado normalmente tem um peso específico, né? 1 metro quadrado é X quilos ou X toneladas. Eles recebem o caminhão, esse caminhão chega com uma areia totalmente úmida, escorrendo água. Não necessariamente, por exemplo, nesse cliente aqui de Caxias, ele não pesa os caminhões nas entradas e saídas, não tem balança de fluxo. Então, eles confiam pelo registro da nota fiscal. Porém, todo final de mês, surge um acerto de estoque de areia em torno de 15%, 20%. Esse ajuste de estoque, eu não vou estornar crédito tributário, porque é uma quebra de perda razoável. Então vocês vão me falar, poxa, Roberto, mas 20% de perda é razoável? É. Nesse segmento, sim. Já se eu falar, por exemplo, num segmento de polímeros de injeção, onde eu pego um plástico, né, um polímero moído e vou reprocessar ele novamente ou fazer uma extrusão ele como uma garrafa, ou injetar como um puxador, uma tampa, essa minha perda ele se resume aí a 1%, 0,8 a pau e corda. Então eu tenho que ter muito esse discernimento de que tipo de produto nós estamos falando. É um produto com alta perda de consumo ou baixa? Eu vou dar outro exemplo, no próprio que nós estamos falando do trigo. Uma empresa de moinhos, hoje fabricante de farinha de trigo moinho, a perda de umidade do grão, ele fica em torno de 5 a 8%. Porém, eu vou dar um exemplo. Um moinho do tamanho da Moinho Nordeste, farinha Nordeste, que é um cliente meu também. No Nordeste, Roseflor, Vicato, todos esses são meus clientes, passaram por mim. O ajuste de trigo de um mês chegou a 75 mil toneladas. Aí vocês vão falar, poxa, 75 mil toneladas? É muito não. Eu me lembro desse número porque eu estava fazendo uma auditoria da parte de custeio da Moinho Nordeste e nesse período em si, um mês, tinha dado 75 mil toneladas. Mil toneladas, tá? Não é 75 toneladas, 75 mil toneladas. Porém, isso aí representava menos de 2% da movimentação. Então, quando a gente fala de quebra, eu tenho que avaliar dois números. Primeiro deles, o percentual sobre o consumo e depois o valor. E não só olhar o valor propriamente dito. Porque se eu olhar o valor isolado, vai me dar uma indicação que é muito caro, muito barato. Né? Eu tenho que olhar sempre a quantidade movimentada. Quebras e perdas de estoque, de obsolescência, ocorrência de risco não cobertos por seguro, desde comprovadas, também pode entregar no custo, né? Porém, eu tenho que ter um laudo certificado da autoridade sanitária que identifique a quantidade destruída ou inutilizada. Ou seja, esse é dedutível de imposto de renda, tá? Essa quebra aqui é dedutível de imposto de renda. Agora, dessa questão de ajuste, por exemplo, a Lei 10.833, o artigo 3º, fala sobre o PIS e COFINS. Deverá ser estornado crédito PIS e COFINS referente a bens adquiridos para revenda ou utilizados como insumos na prestação e na produção de vendas, tá?
que tenham sido furtados, roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos, sinistro ou ainda empregados em outro produto que tenha sido da mesma destinação. Então, veja que aqui ele fala que eu vou estornar só nesse cenário. Ou então, quando eu não for usar no processo de produção, vou descartá-los ele, né? Então, se eu tenho essas perdas normais, eu gosto de colocar isso aí. Gente, perda normal no processo, eu não faço nota de quebra, não faço nota de sucata e não, desculpa, não preciso fazer o estorno de crédito PIS e COFINS. Não preciso. Não existe essa obrigatoriedade. O PIS e COFINS deverá ser devolvido, então, apenas se houver perdas furtadas, inutilizados, deteriorados, perdas no processo, não deverá devolver. As perdas normais de processo. Alguns me perguntam, existe uma tabela, uma regra que defina qual que é o meu percentual de perda razoável? Não, tá? Não existe fiscalmente em local nenhum. Tá? Não existe isso em local algum. Sobre IPI, também não determina a obrigatoriedade de estorno de erros de lançamento. Veja, no artigo 254 da RIP, será anulado mediante estorno da escrita fiscal relativo a matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem ou quaisquer outro produto que haja furto ou roubados, inutilizados, deteriorados ou ainda empregados em outros produtos que tenham sido a mesma sorte. Viu que ele segue a mesma regra do PIS e da COFINS. Então, não tem essa obrigatoriedade de estorno. E tem até esse decreto que fala sobre erros de consumos também, não precisa fazer estorno de crédito. Alguma ponderação sobre esses ajustes de estoque que vocês queiram colocar ou não? Vamos seguir então. Ainda a questão então do bloco K, ó, é o registro 0210, que é o consumo específico padronizado. Eu devo informar o consumo específico padronizado esperado e a perda normal esperada de um insumo componente que se produzir em uma unidade de produto resultante. Então, aqui nesse registro, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o meu percentual de perda estimado. Por que esse percentual de perda? Porque o fisco me dá a opção de ajustar consumos, movimentações nas estruturas, nas ordens de produção, nos consumos. Imaginamos que, para que eu possa produzir, eu dou o exemplo da garrafa d'água. Essa garrafa d'água, por exemplo, essa garrafa de kombucha, quando ela foi comprada, ela está dizendo aqui 400 ml de produto. Primeira coisa, fato, aqui não tem 400 ml, não tinha. Aqui provavelmente tinha entre 401 e 410, 415. Por quê? A questão de Inmetro e questão de Receita Federal, Vigilância Sanitária e outros, eles ficam muito em cima dessa questão da quantidade. Se porventura o Inmetro pegar uma garrafa dessa água, abri-la e medir e tiver 499 ml, todo esse lote de fabricação ele passa a ser
deverá ser retirado do mercado, certo? E eu vou receber um auto de infração e vou ter que justificar o problema desse erro de produção. Então, eu não posso, em uma garrafa de 400 ml, colocar menos de 400. Porém, qualquer máquina de invase hoje, de líquido ou de pó ou de grãos, não existe uma assertividade de 100% na quantidade. Então, tu vai colocar em algum lote 401, algum lote 405. Agora imaginamos a fabricação de 1 milhão de garrafas, colocando, e tem um erro de processo, em vez de colocar 5 ml, colocaram 10. São 5 ml a mais por 5 milhões de garrafas. São 5 milhões de ml, que isso aí deve dar que uns 5 mil litros de bebida, que eu vou ter que ajustar estoque. Porém, daí eu posso jogar isso na movimentação da ordem, certo? Para quem tem o boca completo, e justificar isso aqui como perdas razoáveis de processo. Entenderam essa questão da perda? Agora nós estamos nesse cenário, eu vou ter os seguintes lançamentos, né? Eu costumo orientar, vai lançar esses valores, cria-se uma conta lá no resultado, certo? Junto ao CPV, dentro do grupo do CPV, que é perdas normais de processo, que nós vamos contabilizar essas movimentações, ok? Para que nós possamos contabilizar toda essa movimentação. Ficaria da seguinte forma: se eu não tiver contabilidade de custo, claro, se eu não tiver custo integrado, eu vou usar a variação de estoque, então não vai ficar dentro do grupo, mas normalmente cria-se então uma conta contábil de variação de estoque ou também perdas normais para contabilizar essas movimentações. Mas, Roberto, a empresa não tem controle de movimentação de estoque. Bom, daí eu não tenho essa informação. Para que eu tenha isso, eu tenho que fornecer um relatório ao final do mês que me apresente os valores movimentados e as quantidades movimentadas especificamente de todos os itens fabricados no período, ajustados no período. Já se eu tiver uma contabilidade de custo integrado, certo? Que não é o caso, que vocês hoje, infelizmente, não possuem nenhuma empresa com esse método. O que funciona a contabilidade de custo integrado? Eu não tenho variação de estoque. Eu não tenho estoque inicial, mas compro estoque final. Tudo que eu compro de matéria-prima, ele contabiliza no ativo. E eu vou ter as consumos e baixas de materiais dentro ainda da conta do ativo, e eu vou agregar ainda o custo de mão de obra direta, mão de obra indireta e os gastos gerais de produção. O que são esses gastos? Energia elétrica, manutenção, depreciação, consumíveis de EPIs e ali vai. Eu vou agregar e vou compor o custo do produto fabricado. Eu havendo essa contabilização, esse cálculo de custeio, essa baixa manual eu vou contabilizar com uma conta específica, perdas normais de processo, quanto a conta de ativo estoque. Isso para fabricado. Já para uma matéria-prima, material de embalagem, ele não é uma perda, ele é um consumo adicional, tá? Que eu posso compor ou não o mapa de custo. Isso aqui é uma opção daí, tá? Eu compor o mapa de custo. Porque, vejamos, no caso da areia, eu posso fazer o ajuste de estoque desses 15, 20% de areia, eu posso jogar direto por uma conta de resultado CPV, ou pegar todo esse valor e redistribuir em todos os artefatos de cimento produzido no mês, que é esse caso. Nesse caso, se eu jogar dentro do mapa,
todos os produtos fabricados durante o mês que consomem aquele material irão receber um pouquinho desse custo. Eu vou agregar custo dentro dele, ok? Aqui é aquela questão de consumo interno, e se eu tiver um consumo interno de material, sem contabilidade de custo integrado, ele vai para a variação de estoque. Ó. Eu não tenho controle. Esse é o problema quando nós trabalhamos com análise de resultado com variação de estoque. O estoque inicial mais compra estoque final, porque se perde dentro daquela patota toda, aquele balaio de gato, fica tudo oculto, movimentações de acertos, perdas, retrabalhos, refugos. E eu costumo orientar as empresas, mesmo que possuam contabilidade de estoque arbitrado e não tem custo integrado, tentar contabilizar ao menos pequenas variações. O acerto de estoque lança numa conta específica, a bonificação também, essas movimentações de estoque para que nós possamos ter dentro de um DRE, dentro de uma demonstração de resultado, um número mais assertivo, mais lógico. E na na empresa de contabilidade de custo integrado, né, nós vamos ter o devido lançamento de consumo e material dentro do mapa de custo, material de uso e consumo. Já se eu tiver aquela situação de perda por validade, obsolescência ou sinistro, por exemplo, esse aqui ele vai para uma conta de quebras e perdas de estoque. Aquela conta anterior é perdas e ganhos no processo. Por quê? É a minha oscilação de processo. Já um produto que eu tive um sinistro, ele vai abaixar do estoque para eu ir para uma outra conta de quebra e perda de estoque. Que daí o fisco sim vai visualizar isso e vai querer cobrar o devido crédito tributário do estorno. Aqui entra, por exemplo, que situação que entra um sinistro. Eu tenho um pallet no estoque de caixas de papelão. Vamos dar o exemplo dessa fatalidade que deu aí na região, por exemplo, do Vale de Lajeado, Teutônia, Estrela, e aí também na região de Porto Alegre, que foi as enchentes. Então eu estava no estoque lá cheio de caixa de papelão, inundou tudo que tinha de papelão, eu perdi. Esses valores eu vou ter que fazer abaixo, vai como para perdas e quebras, e se eu tiver comprovado o sinistro, eu não vou precisar, né, fazer o estorno do crédito tributário. Se tiver a devida comprovação, senão eu vou ter que fazer. Já a data de validade, perdeu, estorna crédito tributário. Deixei uma tinta vencer no estoque. Ou, por exemplo, os mercados, eles perdeu a prazo de validade de algum produto de venda da gôndola. Todo esse produto, tá? Eu deveria estornar todo o crédito tributário que eu tive na aquisição, se minha empresa for do lucro real, por exemplo, e eu tive crédito de PIS e COFINS. Eu tenho que fazer esse processo.